O quebrantamento, querido, é uma tristeza e arrependimento pelos pecados. Quem tem o coração quebrantado, ele sente dentro dele uma tristeza muito grande, porque ele reconhece que ele errou. A pessoa que tem um coração quebrantado, ele sente dor dentro de si. É um sentimento de tristeza, porque quando ele sente esse sentimento, o Espírito Santo constrange-nos que nós erramos. Nós sabemos quando nós erramos. Nós sabemos quando nós pecamos contra o Senhor. Nós sabemos quando desagradamos ao Senhor. Não adianta a gente dizer que não sabe. Nós sabemos. Porque o homem e a mulher que buscam a presença de Deus, o homem e a mulher que leem a palavra de Deus, o homem e a mulher que se põe na presença de Deus e abre o seu coração no momento que ele erra, que ele peca, o Espírito Santo toca em teu coração e leva-nos ao constrangimento. Só que ter um coração quebrantado, querido, é preciso realmente sentir essa dor, essa tristeza no coração que errou. Porque se eu cometer algum pecado e eu não me arrepender, e eu não sentir essa tristeza, essa dor no meu coração, quer dizer que eu não me arrependi do meu pecado. Um coração quebrantado fica triste porque sabe que errou e quer consertar o que fez. Um exemplo que eu quero citar hoje na Bíblia, eu quero que você abra comigo no Salmo 51. Amém? Está aí pertinho aí, né? Lemos a palavra no Salmo 34, Salmo 51. Este salmo, querido, ele fala da confissão de Davi. A história de Davi, do rei Davi, diz que uma certa ocasião, quando Davi deixou de lutar as guerras, as batalhas, porque enquanto ele estava à frente do exército de Israel, o Senhor estava com eles. Enquanto ele estava na frente das batalhas, o Senhor o guardava, o protegia. Mas chegou um momento que Davi, por ouvir a voz dos seus capitães, generais, decidiu não ir mais para as batalhas, e sim ficar no palácio. E quando ele fica ali no palácio, ele não sai mais para as guerras, o que acontece? Davi peca. Davi erra. A palavra de Deus diz que um dia ele estava descansando, ele acorda e sai no terraço do palácio, e ele olha, ele vê uma mulher numa casa tomando banho. Naquele momento ele já comete o adultério no pensamento, porque ele cobiça aquela mulher, e ele manda os seus soldados a trazerem a mulher e comete o adultério com ela. Ele peca. E para piorar mais a situação, depois que ele comete o erro do adultério, essa mulher engravida de Davi, era uma mulher casada, o seu esposo estava na guerra, lutando pelo rei, lutando pelo povo de Israel. A palavra de Deus diz que Davi manda chamar o marido, tenta embebedá-lo, pede para ele ir para casa, para ficar com a sua esposa, para tentar amenizar o erro que ele fez, o pecado que ele fez, para que o marido passasse a noite com a esposa e achasse que ela ficou grávida dele. Mas por ser um homem que tinha muito amor pelo rei, esse homem não vai com a sua esposa ficar em sua casa, ele fica ali, posa nos portões do palácio. Aí Davi não tem mais situação, porque Davi sabia que o pecado do adultério em Israel era pecado de morte. Se alguém que fosse pego em adultério era morto, apedrejado. Davi manda esse soldado que coloque ele na frente da batalha, no pelotão de frente, porque sabia que quem ficava no pelotão de frente era morto. Isso aconteceu com Urias,
soldado de Davi, foi morto. Então Davi comete 2 pecados terríveis: o adultério e o homicídio. Um homem segundo o coração de Deus. Irmãos, por que estou falando isso sobre Davi? O Espírito Santo quer falar conosco esta noite que todos nós somos falhos, todos nós erramos, todos nós pecamos. E para Deus não há pecadinho ou pecadão. Para Deus não há tamanho pecado. Tudo que fazemos contra e desobediente a Deus é pecado. E nada que o homem possa cometer perante Deus fica impune. Nada que o homem comete contra Deus fica impune. Por que Deus escolheu Davi para ser rei do povo de Israel? Porque Davi, quando era menino, moço, ele cuidava das ovelhas do seu pai. Ele protegia as ovelhas do seu pai. Ele tinha um coração humilde, um coração quebrantado. Ele dava a sua vida pelas ovelhas do seu pai. Por isso que ele é escolhido para ser rei. Porque no coração de Deus, se ele tem tanto amor por um animal inocente, cuidar de uma ovelha a ponto de dar sua vida para proteger, matar um urso e um leão para proteger a ovelha, imagina esse homem para governar o meu povo. Esse é o escolhido. Só que esse escolhido de Deus, querido, cometeu esse pecado de morte. E a palavra de Deus diz que Davi não ficou impune por aquilo que ele fez, porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. E foi preciso que o inocente morresse para que Davi fosse perdoado. A palavra de Deus diz que depois que Urias morreu, ele trouxe a esposa de Urias para morar com ele no palácio, Betseba. E ali ele tomou ela como mulher. E quando o bebê deles nasce, a criança sobreviveu apenas por 7 dias. No 7º dia a criança morreu. A criança nasceu doente. E a palavra de Deus diz que enquanto a criança estava doente, ele se prostrava perante Deus, ficou sem comer, jejuava, rasgou as suas vestes, chorava, quebrantava na presença de Deus, mas isso de nada adiantou, porque é preciso ter um inocente pagar o preço do pecado. Para que Deus não tirasse a vida de Davi, Deus tirou a vida do seu filho. A criança, depois de 7 dias, de uma semana, a criança morreu. Aí, queridos, Davi escreve este Salmo 51, clamando a Deus, quebrantando a Deus, pedindo a sua misericórdia. Olha que Davi diz no capítulo 51. Tem piedade de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia, conforme a tua grande clemência, paga as minhas transgressões. Ele reconhece o seu erro, ele reconhece o seu pecado. Ele diz: lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Ele reconhece, queridos. Lembra que dos mandamentos de Deus diz que aqueles que não forem obedientes a Deus, aqueles que não entregarem seu coração a Deus, seria perseguido até a 3ª e 4ª geração. Este pecado que Davi cometeu trouxe uma maldição para a vida dele e da sua família, porque ele abriu uma brecha ali na vida dele. E se formos ler toda a história do rei Davi, da sua família, ele foi um grande rei,
Até hoje, se perguntar em Israel quem foi o maior rei de Israel, até hoje eles vão dizer que foi Davi. Mas como pai, como sacerdote do lar, ele foi um fracasso, um péssimo pai, um péssimo marido, porque ele não vigiou. E por causa desse pecado que ele cometeu do adultério e do homicídio, a sua família sofreu muito. Seus filhos, um tirou a vida do outro, um dos seus filhos acabou estuprando a sua própria irmã. Absalão quis tomar o reino de Davi e depois matar o seu próprio pai. Irmãos, a vida de Davi não foi fácil. Quando nós lemos os Salmos, nós temos a ideia de Davi, a gente pensa que a vida de Davi foi mil maravilhas, né? O rei Davi, aquele que matou o gigante Golias, aquele que foi o rei mais bem sucedido em Israel, mas a vida dele não foi fácil. Porque através do pecado que ele cometeu, ele pagou o preço do pecado. Muitas vezes, quando nós cometemos nossos pecados, irmãos, nós erramos, e nós clamamos a Deus pedindo perdão ao Senhor. Se for de todo o teu coração, se você quebrantar o teu coração, se você rasgar o teu coração, Deus te perdoa. Mas muitas vezes a consequência daquilo que nós plantamos, ainda nós colhemos. Nosso pecado o Senhor perdoa, mas é a lei da semeadura, o que eu planto, eu colho. Amém? Meu pecado o Senhor perdoa, mas o que eu fiz de errado, eu vou ter que pagar. Por isso que aconteceu com Davi. Olha o que ele diz no Salmo 51, no verso de número 3. Pois no meu íntimo reconheço as minhas transgressões, e trago sempre presente o horror do meu pecado. Ele reconhecendo o pecado. Pequei contra ti somente pratiquei o mal que tanto reprovas. Portanto, justa é a tua sentença, e incontestável ao julgar-me condenado. Está vendo por que ele era um homem conforme o coração de Deus, querido? Porque mesmo que ele errou e cometeu um pecado de morte, assim mesmo ele se prostrava perante Deus, e ele reconhecia, ele rasgava o teu coração e reconhecia o seu erro. Quantas pessoas que erram, pecam e não reconhecem, e vão orar a Deus, acabam colocando Deus contra a parede, acham justificativa para tudo, nem se prostram mais perante a Deus, nem tem mais temor de Deus. Davi é um exemplo de um homem que tinha temor a Deus, apesar dos seus erros, apesar dos seus pecados, apesar das suas transgressões, ele era um homem que temia a Deus. Verso número 5 ele diz: reconheço que sou pecador desde o meu nascimento, desde que me concebeu minha mãe. Sei que tu queres estabelecer a verdade do meu interior, e no meu coração ministras a tua sabedoria. Amém? Ele permitia que Deus, através do Espírito Santo, ministrasse no seu coração. Irmãos, quantas vezes o Espírito Santo quer falar conosco? O Espírito Santo nos mostra os nossos erros, as nossas falhas, mas nós não damos ouvidos à voz do Espírito Santo. Ele diz no verso número 7, portanto purifica-me com isopo, e ficarei limpo, lava-me, e mais branco do que a neve serei. Faz-me voltar a ouvir o júbilo e a alegria, e aos ossos que tu esmagaste. Esconde o teu rosto do meu pecado, e apaga as minhas iniquidades. Olha a oração dele, é uma oração. Davi diz assim:
no verso número 10, ó Deus meu, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Não me afastes da tua presença, nem tires de mim o teu Espírito Santo. O que Davi tinha de maior medo no seu coração era perder a presença do Espírito Santo. Irmãos, aqueles que têm o coração quebrantado e contrito na presença de Deus, eles choram, eles rasgam o coração e eles desejam de tudo não perder a presença do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo em nossas vidas, nós que somos cristãos, homens e mulheres de Deus, é o que nós temos de maior riqueza nas nossas vidas, é a presença do Espírito Santo. Nós sem o Espírito Santo de Deus não somos nada. Nós sem a direção do Espírito Santo não somos nada. Nós sem a presença dEle, nós estamos vulneráveis. Nós somos alvo fácil nas mãos do inimigo. Nós, se não tivermos a presença do Espírito Santo em nós, nós não conseguimos derramar uma lágrima de arrependimento ao Senhor. Quantas vezes temos falado pedindo a Deus que mude o nosso coração, para que venhamos ter um coração quebrantado, um coração contrito, um coração reto na presença de Deus. Tirar o coração de pedra e colocar em nós um coração de carne, um coração que volte ao Senhor, um coração que abre ao Senhor e permita que Ele venha fazer morada, que Ele venha ter o controle das nossas vidas. Davi diz: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito disposto a obedecer. Ele está disposto a deixar tudo para trás. Ele ora para que Deus perdoe os seus pecados, as suas falhas. E aqui ele faz uma promessa a Deus, para que o Senhor sustentasse, e ele se dispõe a obedecer a Deus. Amém, queridos? Quando nós falamos sobre quebrantamento, o quebrantamento precisa, quem se quebranta na presença de Deus, é preciso se consertar com Deus. O quebrantamento nos leva ao arrependimento genuíno. O quebrantamento nos leva a consertar com Deus. O quebrantamento nos leva a pedir perdão a Deus. O quebrantamento nos leva a rasgar o nosso coração e nos humilharmos na presença de Deus. Por que Jesus, ele era rígido com os fariseus? Porque os fariseus, quando se colocavam na presença de Deus, ficavam de pé e oravam para se vangloriar, para que o povo olhasse para eles e visse eles com as belas vestes que eles tinham. E Jesus chamava de quê? De sepulcro caiado, mentira, hipócritas, falsos. Porque quando chegamos na presença de Deus, nós temos que chegar com o coração quebrantado. Por isso que Jesus ensina: entra no teu quarto, fecha a porta e fala com o teu pai em secreto, e o teu pai em secreto, ele vai te ver, ele vai te ouvir, vai te recompensar. Quebrantamento, quebrantar o coração. Amém, queridos? Mateus capítulo 5, verso de número 3 e 4. A palavra de Deus diz: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. E bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Amém, queridos? Quando nós nos colocarmos na presença de Deus, querido, rasga o teu coração na presença do Senhor. Deixa o Senhor ver tuas lágrimas. Deixa o Senhor colher as tuas lágrimas. Amém? Não entre na presença de Deus querendo exigir algo de Deus, pois não é o Senhor que precisa de nós, mas nós que precisamos dEle. Precisamos todos os dias da graça dEle.
Precisamos todos os dias do amor dEle. Precisamos todos os dias da compaixão e misericórdia dEle. Quantas pessoas estão morrendo, querido? E a cada dia que nós levantamos de manhã é motivo de você glorificar e adorar o nome de Deus. É motivo de você chorar na presença dEle, rasgar o teu coração e dizer: Senhor, obrigado por mais um dia que o Senhor me deu de vida. Obrigado por mais um dia o Senhor permitir que eu abrisse os meus olhos. Obrigado, Deus, por mais um dia o Senhor permitir que pulsasse o meu coração. Ser grato a Deus. Amém? Ser grato a Deus, querido. Deus, Ele está perto dos que têm o coração quebrantado e contrito. O quebrantamento leva-nos a confessar os nossos pecados e pedir perdão. E Deus está sempre disposto a perdoar aquele que se arrepende. É o Senhor que nos consola. É o Senhor que nos transforma. É Ele que nos dá vida e renova as nossas forças todos os dias.